E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo, tudo em paz? Como é que está a existência de vocês? Tudo na mais perfeita maravilha? Como é que está a existência de vocês, onde vocês estiverem nesse mundão de meu Deus, tudo na mais perfeita maravilha, na mais perfeita alegria, nesse Brasilzão de meu Deus aí? Tudo tranquilo, tudo legal? Como é que está aí a existência de vocês em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belém do Pará, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, em Santa Catarina, né? Brasileiros aí espalhados nesse Brasilzão aí infinito. Como é que está aí você aí, brasileiro, né? Você que está nesse momento aí, nessas cidades, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, você que está aí nesses rincões aí mais distantes, né? Mais distantes, onde o nosso conteúdo chegar, é muito, muito bom sempre estar com você. Beleza, beleza, beleza? Você que está aí fora do Brasil, você que está nesse momento, sei lá, em Portugal, você que está fora das Américas, né, em Portugal, em Lisboa, você que está na Inglaterra, você que está na França, você que está em Paris, né, ou outras cidades francesas, ou Portugal e outras cidades portuguesas, está na Irlanda, está na Escócia, está na Suíça, né, brasileiro aí na Suíça. Muito obrigado por você estar aí na Suíça, por você estar assistindo o vídeo do canal Paulo Darma 1970, beleza? Beleza, beleza? Tá na Nova Zelândia, na Oceania, tá na Austrália, tá na África, né? Muito obrigado, obrigado mesmo. Sempre agradecendo você, agradecendo também a Deus, porque sem Deus nós não somos rigorosamente nada. Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus se não for por Cristo. Sempre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, sempre. Beleza, beleza, beleza? Tô pedindo para você, né? Curta o vídeo, se inscreva no canal, tá aqui o meu Instagram, @paulodarma1970, curta o vídeo, se inscreva no canal, você quando curte o vídeo, você se inscreve, você ajuda o canal, comente também, beleza? Comente o vídeo do canal, se você pode repassar também, se você gostou do vídeo, também você pode repassar para outras pessoas, é sempre interessante, você ajuda o canal. Tem outras formas também de você ajudar o canal, você pode ajudar o canal, se você quiser fazer alguma doação, tem um link aí de doação, que é exatamente aí do lado do curtir aí, né? Você pode ajudar, entendeu? Com o Pix também, 9988-290-76791. É este Pix aqui, ó. 988-290-76791 é o Pix do canal Paulo Darma 1970. Acho que eu tô faltando, precisando de água. Paulo Darma 1970 é uma forma de você ajudar o canal. E a outra forma também é você comprando os produtos pela Amazon, beleza? Se você quiser ajudar o canal, você compra os produtos pela Amazon, você ajuda o canal. Eu vou deixar o link aí na descrição. Eu deixo o link aí na descrição, bem aí no onde você clica embaixo. Você entra embaixo aí, tem o link aí. Você entra e você compra o que você quiser. Se você quiser comprar o livro, as revistas, os livros que eu falo aqui no canal, se quiser comprar também uma batedeira, se quiser comprar uma televisão, se quiser comprar um computador, um relógio, se quiser comprar um relógio, você compra aí, você usa o link aí, você ajuda o canal Paulo Darma 1970, beleza? Beleza, beleza? Eu acho que eu dei o meu recado, né? Deu o meu recado, tranquilão? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, tudo isso aqui que eu falei aqui são formas de você ajudar o canal Paulo Darma 1970 e eu fico muito grato mesmo, desde já, beleza? Tranquilo? Pix, Amazon, inscreve-se, curte o vídeo, se inscreve, é a forma de você ajudar o canal, valeu? Beleza? Então daqui a 10 segundos eu volto, só vou ali pegar minha água, meu copo d'água que eu não tô vendo aqui, eu volto aqui em 10 segundos e a gente mete o pau na máquina aqui no vídeo, tranquilo? Então não sai daí, hein? Valeu, tchau, tchau! Pronto, voltei, beleza? Tranquilo? Deixa eu tomar aqui minha água pra gente começar. É o seguinte, hoje eu vou trazer um quadrinho aqui que eu acabei de ler. Eu tinha lido algumas histórias desse personagem há bastante tempo, talvez lá pelos anos 90, em algumas editoras, se eu não estou enganado, Metal Pesado, uma coisa assim, lá pelos anos 90. Eu tenho a impressão de que eu até devo ter alguns exemplares dessas edições aqui nos meus guardados aqui, mas eu estava meio que com preguiça de procurar. Eu falei assim, não vou mexer nisso não, é muita coisa, é muita revista empilhada, fora os materiais que eu tenho aqui. Eu falei, cara, não deu preguiça, não vou mexer com isso não. É este material aqui do Starman, ó, volume 1, esta edição aqui,
publicado em 2008 pela Panini, né? Panini Books aqui, ó. Esta edição aqui, que inclusive eu tenho aqui no meu tablet, ó, tá vendo, ó? A edição americana, olha aqui, ó. No meu tablet americano eu tenho a primeira e a segunda edição. A primeira e a segunda edição, bacana pra caramba. Tá valendo isso aqui. Tava dando uma conferida. Os primeiros 8 números, tá? A partir com o número 0, né? Com a edição do número 0. Eu tô trazendo aqui alguns quadrinhos dos anos 80, aquela época mágica, né? Pode-se dizer, mágica de quadrinhos. Esse aqui tá exatamente ali por volta dos anos 80 e os anos 90. Ele vai surgir aqui por volta de 1994, mas como eu gosto de dizer, né, como eu já trouxe o Preacher aqui pro canal, alguns volumes do Preacher, né, não está completo ainda, não está completo, a gente tá lendo aos pouquinhos, e também eu trouxe aqui pro canal também o Patrulha do Destino. Tá, o Patrulha do Destino está dentro desse processo, né, do Grant Morrison, também aqui já tem, acho que tem três volumes desse aqui feitos pro canal, acho que são no total são 5, se eu não estou enganado. Eu estou devendo o quarto número, mas como eu estava dizendo, os anos 80 foi primordial, né? Alan Moore, Frank Miller, John Byrne, os caras estavam fazendo uma verdadeira revolução nos quadrinhos dos anos 80, o Frank Miller com Batman Cavaleiro das Trevas, o Alan Moore trazendo o Watchmen e tantas outras coisas, Monstro do Pântano, aquela coisa toda, aquela efervescência, os meninos correndo para a banca de jornal para comprar a edição do Cavaleiro das Trevas, 1985 aqui no Brasil, um negócio louco de pedra, e a gente chega nos anos 90, Marvels, tantos outros materiais, e aí cai na mão do James Robinson ele fazer uma espécie de revolução, né? Trazer, para variar, mais um personagem, o Sandman. Lembra do Sandman? Lembra do Sandman do nosso queridíssimo, nos anos 80, né? O Sandman, tá vendo aqui, ó? Vendo? Vários exemplares do Sandman que eu tenho na coleção. Eu acho que tem completo o Sandman. Eu ainda não me animei a trazer pro canal, vendo? Trazer pro canal o Sandman, porque eu acho que deve ter muita gente que já fez vídeo do Sandman no... Tá vendo? Eu tenho praticamente tudo, eu nem vou mostrar todas aqui, porque senão vai ficar aqui o vídeo só de Sandman, aqui, tá vendo? Eu tenho Sandman praticamente completo, eu tenho Sandman completo. E se quiser também, se tiver faltando uma edição também, não é difícil de se encontrar, de jeito nenhum. E, como eu falei, o próprio Monstro do Pântano, né, do Alan Moore, ó. Eu também tenho completo por aí, nos meus guardados, principalmente essa edição da Abril, que saiu lá nos anos 90. Aqui, ó, nos anos 90. Então, o que eu quero dizer é exatamente isso, ó, tá vendo? E o Alan Moore, se você não leu, leia, vale muito a pena. Tem essas edições hoje, são raríssimas de você encontrar. As edições são caras para você querer adquirir e comprar, mas tem aí, tem aí o completo aí, você não vai ter nenhum problema para adquirir não, entendeu? Para adquirir não, você vai comprar, você compra fácil. Então é isso, você tem esse material que estava estourando nos anos 80, aí nós adentramos os anos 90, e a DC Comics faz uma proposta para o nosso querido James Robinson, para ele reavivar um personagem lá dos anos 40, o Starman, que inclusive pouco tempo antes, no final dos anos 80, teve um Starman que é inclusive citado aqui nesta galeria desta edição aqui, entendeu? Lá pelos anos, inclusive saiu numa revista chamada DC 2000 aqui no Brasil, foi o meu primeiro contato com esse Starman aqui. Com o Starman anterior, né? Starman anterior. Porque nós temos um verdadeiro... Desde 1940 nós temos aí Starmans aí pra caramba. Eu até vou mostrar aqui minhas pilhas de Starman que eu tenho aqui, ó. Só isso aqui são 26 revistas Starman que eu tenho. Vendo? Inclusive eu tenho aqui uma edição que eu tinha pego ali. Deixa eu só ver se eu acho ela ali, para trazer, para colocar nesse bolo aqui também, que é um bolo grande. Eu tenho cerca de 27 edições do Starman, né? Dessas aqui, ó. Ai, tá vendo, ó? Eu tenho cerca de 27. Eu tive quase completo isso aqui. Eu tive quase completo essas edições, do primeiro à última. Inclusive essa aqui que eu tenho em mão é a última edição, tá vendo? É o número 80, tá vendo? Um dia, quem sabe, eu vou trazer, só Deus sabe, essa edição aqui de 2001, tá vendo? Só Deus sabe, um dia, quem sabe,
eu vou trazer aqui para o canal. Inclusive, dessas volumes, se eu não estou enganado, são 6 volumes que foram lançados aqui no Brasil. Aqui, ó, são várias edições, eu vou mostrar até algumas aqui, só para não ficar muito longo o vídeo. Aqui, ó, tá vendo? Algumas edições americanas que eu tenho, ó, 79, ó, 78, tá vendo? Que é desse super-herói que ele simplesmente se recusa a ser um herói convencional, né? Um herói convencional, tá vendo? Várias dessas revistas que eu tenho aqui comigo, ó. Por isso que eu acredito que, botando a mão nas edições brasileiras, eu já tenho 20, de 80 eu tenho 27 edições. Tá vendo? De 80 eu tenho 27 edições de Starman. Então dá para pegar e dá para fazer vídeos futuramente, se Deus quiser, né? Dá para trazer bastante, dá para fazer bastante vídeo, né, com esse material de Starman. Eu gostei dessa edição volume 1, que ocupam 8 revistas, né? São 8 edições. Inclusive eu tenho aqui, ó, Pulp Heroes aqui, ó, Starman número 2 aqui, ó. Tá vendo? Eu tinha praticamente completo isso aqui, mas acabei vendendo, né? Passei adiante. As primeiras edições geralmente é o que o pessoal gosta de pegar quando você vende revista em quadrinho. Aí paciência, né? Então nós temos aqui o volume 1, né, dessa edição aqui. Nós temos este material aqui, escrito pelo James Robinson, que é Pecados dos Pais, né? Olha aqui, ó. Nós vamos ter aqui bacaninho, ó, volume 1, né? Vamos ter aqui. Nós temos aqui a capa da primeira edição. Deixa eu só tirar essa, que ela tá meio detonada, essa revista, de tanto mexer nela, de tanto mexer. Olha aqui, ó. A capa, essa aqui é originalmente a capa da primeira revista, da edição número 0, né? Essa aqui é a edição número 0. Deixa eu pegar aqui. Que vai ter aqui o número 0, capa Tony Harris, roteiro James Robinson, arte Tony Harris. Nós vamos ter aqui nessa história, número 0, vamos ter, introduz o Jack Knight, filho do original Starman, o Ted Knight. Ted Knight. Jack é um jovem colecionador de antiquário, cínico e relutante em seguir o legado heróico do pai. Um ataque é realizado por assassinos ligados à galeria de vilões do passado de Starman. O irmão de Jack, David Knight, que havia assumido o manto de Starman, é assassinado por um atirador desconhecido. Essas revistas elas saíram entre outubro de 94 e junho de 1995, a edição 0 até a edição 8, publicado entre outubro de 94 e junho de 95, e tem o roteiro de James Robinson. Deixa eu só pegar aqui no Guia dos Quadrinhos, aqui, o resumo dessa edição. Deixa eu pegar aqui, que vai ser assim, ó, publicado pela primeira vez Starman número 0. David Knight é Starman, herói de Opal City, filho do lendário Starman, que atuou na velha Sociedade da Justiça. Mas nas primeiras páginas da história, David, o irmão, né, é morto por um tiro disparado por um assassino. Cabe a seu irmão Jack substituí-lo para dar continuidade ao legado da família. Mas ele, até agora, é apenas um fanático negociador de itens colecionáveis, cuja maior preocupação é tocar a lojinha de quinquilharias. Como será que ele vai se adaptar à vida de super-herói? Essa resenha da UHQ do Espírito Santo, se eu não estou enganado. É o seguinte, o que acontece aqui, né? Nós temos aqui, cidade de Opal City, nós temos um problema aqui, que o personagem ele não quer seguir legado de ninguém, não quer ser super-herói, ele quer viver a vidinha dele lá na cidade. Ó, existe uma cidade, um lugar glorioso e singular, antigo e ainda assim novo em folha, adornado e mesmo hoje assim arrojado, uma metrópole de hoje, de outrora e de nunca antes. Burling Ellsworth fundou em 1864. Ele vai contar a história da cidade aqui e tal. Quer dizer, que ela tem um campeão, né? Esse campeão é o irmão David Knight, que é o Starman. Me lembra bastante o Fantasma. Tem essa sensação de estar lendo o Fantasma, nessa questão da sucessão. Você não questiona o fato de você suceder o seu pai. Você é um artista famoso, você é um cantor famoso, você é um jogador tipo o Pelé. Se você vai seguir o legado do pai. Só que ele não vai querer, ele não quer isso. Ele não quer seguir nada, entendeu? O Jack não quer seguir rigorosamente nada, ele quer viver a vidinha dele. O irmão tá lá, o irmão é assassinado, e o pai vai exigir, né? O pai vai exigir, que tem aqui, ó, estrela cadente, filho ascendente, os pecados do pai, parte 1. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo? O pai, eles discutindo lá, o antigo Starman com o pai.
Dave, por que está tão bravo? Antes, né? Tudo que eu disse foi: posso pegar seus livrinhos graúdos? E eu disse: não, 10 minutos atrás e repito agora. Por que não? Você não quer, nunca ligou para suas velharias. Eu não quero mesmo, mas também não quero que fique com elas. Devia ter imaginado, sempre mesquinho, mano. Aqui é o Ted, né? O Jack, né? Devia ter imaginado, sempre mesquinho, mano. Mesquinho e tacanho. O que é isso? Uma discussão? É o Jack outra vez, pai. Ele quer se apossar das minhas velharias. Meus bonecos do Matt Manson, minhas camisas de boliche, meus livros do Lemmy Caution. Papai, eu só... Todas as coisas antigas e legais que já tive, meu passado, minhas coisas da infância, o Jack sempre pega elas. O Jack sempre quer, o Jack quer, né, coisas antigas. Ele não quer saber de ser super-herói. E o irmão vestido nessa roupa, né? Vestindo essa roupa. Eu tive problema para ler essas histórias aqui de início, porque eu sou useiro e vezeiro da questão do Alan Moore com relação aos super-heróis. Depois de ler Miracle Man, fica muito difícil ler as histórias de super-heróis convencionais, pelo menos para mim, viu? Foi uma destruição. O Alan Moore ele destruiu. O Alan Moore nunca gostou de super-herói, então ele vai pegar lá no Watchmen, ele vai destruir, Miracle Man, etc, etc. Aquelas histórias do Superman. Ele sempre vai criar histórias dos super-heróis se dando mal, ou a destruição dos super-heróis. É porque ele convencionou o Alan Moore dizer que os super-heróis, eles no mundo real, eles não seriam como o super-homem. Ele quebrou aquela ideia, ele acabou com aquela ideia de super-herói convencional bonzinho, ajudando a polícia no combate ao crime. Super-heróis, como no Miracle Man, eles estão aí para destruir a Terra, né? É uma visão esquerdista dele, né? Uma visão bem esquerda dele, que quem vai ter que servir a ideologia, servir ao partido, né? Não tem super-herói. Super-herói não pode. O super-herói ele não cabe nesse mundo socialista da cabeça do Alan Moore. Por isso que ele destruiu com os super-heróis. Eu fiz de fazer uma limpeza nisso. Aí entra o cara lá, ó. O cara vai pegar o Jack, vai meter bala nele, tá vendo? E vai pegar todos os pertences do, tá vendo? E ele tá ferido, tá vendo? Imagina, o cara tá na vidinha dele normal lá, e aí ele consegue escapar, o cara joga uma bomba e destrói lá a lojinha do Jack, ó. Né? E isso ele não vai perdoar. Aí o Alan Moore vem com isso, né? Ele foge, ó. O Alan Moore vem com isso. Esquerdista, né? Complicado esse negócio. Ele não acredita em super-herói, não acredita no cristianismo, não acredita em nada disso. E ele está aí para destruir. A questão da esquerda é justamente destruir questão de todos os valores, destruir tudo, não sobrar nada. Se você gosta da Alan Moore, pense nisso, tá? Olha o Névoa aqui, ó. Um inimigo do... Tá? O Névoa. É a ideia dele. Eu acho que eu nunca vou trazer aqui o Jack aqui, ó. Acho que eu nunca vou trazer um quadrinho do Alan Moore aqui pro canal, cara. Eu tenho um interesse de ler aquele Jerusalém dele, de Jerusalém, mas é uma bíblia enorme. Eu sei lá o que eu vou encontrar nesse negócio. Olha o número 1 aqui do... Olha o número 1. E vai enfrentar aqui os vilões, até ele se reconstruir, né? Tinta, óleo e água, Os Pecados do Pai, parte 2. Personagens, né? Starman 6, Starman 1, Sombra, Shade, Hope Odari, que é os policiais, né? Mason Odari, Barry Odari, Matt Odari, Névoa, Kyle, filho de Névoa. Roteiro James Robinson. Publicada pela primeira vez Starman número 1. Ted Knight, ao ficar sabendo do destino do filho, acha que tem algo mais por trás daquilo e avisa seu caçula Jack para tomar cuidado. O antigo Starman, ao sair de seu laboratório, é atingido por um destroço quando o local explode. O pai, né? Explode em chamas. Enquanto isso, Jack, quase assassinado, mas escapa utilizando um antigo artefato cósmico criado por seu pai, que é aqui, né? Nessa história que nós vimos aqui. O vilão Névoa, inimigo Starman e seus 2 filhos estão por trás do atentado, resenha da UHQ. Então nós vamos ter aqui, né? Ó, vamos lá, a cidade está tomada pelo crime. Starman 1, ó, tá vendo? Está tomada pelo crime, completamente tomada. Não tem muito como não tem o Starman, então o negócio está meio jogado para as baratas, né? Porque eles dependem, na visão do Alan Moore, né? Não era para depender de um super-herói, né? Não era para depender de super-herói. Mas já que depende, a polícia não consegue fazer nada. E aí
Olha lá, tinta, óleo e água. Os pecados do pai, parte 2. O filho pródigo. E aí o Jack vai ter uma conversa com o pai, o Ted. O pai vai dizer que ele tem um legado, mas ele não quer esse legado de jeito nenhum, não quer fazer nada disso, ele não quer. E aí eles discutem, brigam, né? O pai diz, você é um imprestável mesmo, não sei o que, você só não quer seguir meu legado, o Kit Walker, né, do fantasma. E agora quer saber o que fazer? Por quê? Dever em memória a um irmão de quem não gostava? David não precisava de você agora. Seu pai falando, né? Ter necessitado do seu apoio quando tudo que teve foram ironias cruéis. Agora ele está além de qualquer ajuda. E eu também não preciso de você. Né? E aí tem a mulher lá, filha lá do Odari, lá vai dar uma lição de moral no Jack. Né? Provavelmente eles devem ter alguma coisa no futuro, talvez. Né? Aí ela vai contar a história do pai, né? Lá da década de 40 também. Né? Que tem um negócio. O papai nunca se esqueceu disso. Jurou que estaria sempre por perto quando Starman precisasse. Porque ele salvou, né? O Starman salvou ele. E a cidade comendo no crime. Ó. Vendo? Comendo no crime. Total. Ó. Olha lá. Próxima coisa, próxima parte. Memória. Vendo? Olha lá. Aqui, ó, mais. Ó. O pai no hospital. Vendo? O Banco Daut, uma das principais instituições financeiras de Opal City, a polícia está impotente diante do homem voador, até o momento não identificado, que emprega uma espécie de cinto energético. O que ele vai fazer? Né? Ele pega o bastão e vai lá. Está preocupado com identidade secreta? Coisa nenhuma. Né? Ele vai lá enfrentar, né? Vendo? Enfrentar o sujeito. Olha lá. Quer dizer, tem que... o cara mandou tocar o terror em Opal City, né? E provavelmente foi ele que matou o irmão, né? Vendo? Lá, os caras lá com os bandidos, aquela bandidagem lá perseguindo Starman. Só que tem aí algo que vai acontecer que tá além, né? Que tá além da capacidade de entendimento desse pessoal, né? Eles não perceberam que o Sombra ele tá justamente ali, ó. Olha lá o Sombra. Vendo? O Sombra é que vai fazer a diferença nesse início aí do Starman. Vendo? Olha lá. Isso é loucura, Ted. Já era hora pra gente ter ido embora. Os outros se mandaram e as sirenes estão chegando perto. É melhor puxar o carro. Olha aqui. Aí os caras não querem mais trabalhar com Sombra. E aí ele vai e lança um monstro, né, pra cima dos caras, dos bandidos. Ó. Esse Sombra. Olha lá. Tanto tempo que não faço isso. É truque, jogo de luz, sombras. Não, não é. Se controla, pega a arma, vamos, vamos, vamos. Aí ele vai e lança o bicho lá. Você também estava certo em temer, meu rapaz. Meu poder não cria apenas ilusões de sombras. Eu faço coisas se manifestarem em verdadeiros terrores vivos. A criatura que criei, ao qual você reagiu tão dramaticamente, se desafiada, não hesitaria em atacar como fez com seu amigo. O que não me daria o menor prazer, deve acrescentar. Aqui, ó. Olha lá. Que é o que vai fazer essa diferença. Olha ele saindo aqui, o Jack saindo da água, depois que ele pulou na água. Deixa eu só pegar aqui a parte que ele pula na água, aqui, ó, pra escapar. Aqui, ó. Quando ele foge dos bandidos, aqui, ó. Né? Ele foge dos bandidos. Aí ele perde o bastão dele, olha o bastão caindo, né? O bastão caindo lá, ó. Ele perde esse bastão. E aí no final da história vai aparecer ele aqui, ó. Ele vai aparecer saindo da água. Tá vendo? Saindo da água, sem o bastão, completamente molhado. Eu não sou herói. Está provado, não penso como herói. Não. Foi idiotice tentar o que fiz. Perdi o bastão gravitacional e dei sorte de não perder a cabeça também. Papai, queria que eu deixasse a cidade. Ótimo, só que não vou fazer isso pela rota do mar. Quando raiar o sol, vou ver que ele tinha razão. Não posso ajudar Opal. Nunca pude. Não sou uma alma nobre. É melhor ficar a salvo, vivo. Quando raiar o sol, vou ver o que é. Saco. Falta muito para amanhecer, para o sol raiar. Eu vou voltar. Aqui. Eu vou voltar. E aí nós vamos adentrar
na edição número 2, com essa capa aqui, ó. Tá vendo? Com essa capa aqui, que é a edição número 2. Eles não colocam a capa original, mas colocam o desenho original, né? Então nós vamos ter a edição número 2, né? Vamos ter edição número 2, que é Os Pecados do Pai, parte 3. Vamos pegar aqui, ver se tem o nome da história aqui. Clemência, essa aqui. Ó, Clemência, essa aqui, ó. Essa história aqui. Os Pecados do Pai, parte 2. Clemência. Vamos ter este resumo aqui, ó. A parte 2. Publicado pela primeira vez Starman número 2. Uma terrível onda de crimes invade Opal City. Antes tranquila cidade vigiada pelo herói Starman. E agora falecido. Enquanto uma família de policiais se propõe a tomar conta de Ted Knight, o primeiro Starman que convalesce no hospital, este exige que seu filho mais novo abandone a cidade, pois também corre grande perigo. Isso não vai acontecer, né? Aí no voo noturno, no Starman número 3, publicado pela primeira vez Starman 3, Jack Knight parte para o confronto final com os vilões que assolam Opal City e assassinaram seu irmão mais velho, o Starman. Numa luta mortal, Jack mata um dos filhos do vilão Névoa. Vingança? Ele promete que será a penúltima e última vez que tira a vida de alguém. Finalmente, dois seres que já vestiram o manto da linhagem Starman são representados. Como eles vão participar da trajetória de Jack, só o futuro lhe dirá. A resenha publicada no site UHQ, do Marcelo Naranjo. Aqui, ó. Clemência, essa história aqui que eu tenho em mão. Essa aqui, ó. Clemência. O problema aqui é que ele realmente não quer, mas aí ele vai pegar os óculos, vai botar uma roupinha lá, né? Olha lá. Botar uma roupinha, tal. Botar esses óculos aqui especiais dos anos 40, né? Óculos anticlarão, porque como ele é antiquário, então ele sabe, né? Ele sabe o tipo de roupa. Então ele pega lá tudo que é coisa de antiguidade dele, né? Olha lá. E aí tem um Névoa aqui, viu? De novo aqui, ó. Tá vendo? O Névoa conversando com o Black aqui, com o sujeito todo de negro aqui, esse jeito misterioso que aparecendo nas histórias aqui. Vendo? Olha lá, ele enfrentando os vilões, os bandidos, né? Vendo? Enfrentando os bandidos. Porque é isso, né? Que ele vai ter que. É o seguinte, legado, né? Ele vai ter que seguir o legado do pai. Não quer, mas vai. Vendo? Ele enfrentando os bandidos. Aí ele se depara com a filha de um dos bandidos lá. E essa filha colocou agora. Tipo, você vai morrer. Ela é gaga. Né? Ela é gaga. Mas ela vai deixar ele escapar. Né? Eles vão ter uma conversa aqui. E ela vai permitir que ele vá embora. Tipo, ele teria chegado no seu momento no lugar errado, na hora errada, né? Ele teria se ferrado. Se essa mulher resolvesse atirar nele, a história teria acabado ali e não teríamos teríamos outros Starman aí futuramente. Mas não acaba, né? Preciso descansar só um instante. É tudo que tenho, tudo que posso arriscar. Estou nela, na loja que apareceu, abriu do nada, a fortuna abriu. Aí ele vai encontrar a Charity, né? Charity, que é uma espécie de cigana que vai vai falar para ele do futuro. Vai dar para ele umas dicas do que vai acontecer com ele no futuro. Ela é uma espécie de pitonisa, né? Olha lá, ela vai aqui, ó. Ela vai contar para ele uns casos, né? O que vai acontecer com ele no futuro, para ele ficar esperto. Vai inclusive falar aqui do circo que ele vai ter contato, lá na frente, né? Que ele vai ter contato lá na frente, vai ter um circo e ele vai ter esse contato aqui. Ela vai falar aqui, ó. Olha só, vejo você no leste, Rhode Island, o extremo oriente, você está no enterro. Há bênçãos, agulhas e tintas também. Você vai para o espaço sideral. Há outros mundos lá fora. Você vai a um deles e odiará cada momento. Um homem alado virá a Opal City. Ele conheceu seu pai e ainda assim não conheceu este ponto. Ele não conheceu. Esse ponto é vago, é difícil de discernir. E terá uma noite no circo como nenhuma outra. Aí ele vai voltar lá vai conversar com o pai sobre tudo que está acontecendo na vida dele, ó. Vendo lá o vilão Névoa. Vendo?
Não, espere, existe outro. Fiz dois dessa versão. Um se quebrou. Aí o pai vai dizer que para ele ir no endereço. E nesse endereço ele vai topar com um monte de material do Starman. Aqui, ó. Olha lá. Que é uma espécie de caverna, bate-caverna, né? É Starman Caverna. Vendo? Tá cheio de material lá. Vendo? A roupa do Starman. Vendo? Já que você vai ser o Starman, vai se vestir adequadamente, né? Ele arruma um outro bastão, né? Vendo? Opa! Não era bem o que eu esperava, não mesmo. E odeio mesmo, até mesmo em admitir, mas encaixa bem certinho para mim, encaixa bem na minha mão, disse a atriz para o bispo. Aqui. Vamos lá. Vendo? E aí ele vai, novamente ele tá com com armamento, né? Olha lá, olá, cavaleiros. Eu poderia ter matado você, até deveria. Lembre-se disso, Ruivo. Você e seus irmãos estão assustados, feridos e alguns até precisam trocar roupa de baixo, mas vão sobreviver. Vão ficar sem o velho Knight. Eles vêm comigo, mas vocês poderiam ter ficado sem suas vidas também. Lembre-se disso mais tarde. É Jack Knight. Isso tem a ver com ele. Contem o que eu disse, contem o que eu fiz e o que não fiz. Isso aqui são palavras do nosso queridíssimo Black, né? O Sombra, entendeu? Black, o Sombra, entendeu? Falando aqui. Brabeiro. Olha aqui. Aí finaliza, né? Esta vez e só. Não mais do que esta vez. Pelo meu pai, pela minha cidade, sem dúvidas, sem recusas e sem erros, dessa vez eu tenho de tentar ser um herói. O que você quer de mim? Aqui, ó. Bem aqui, ó. Ele ainda. Essas primeiras histórias são todas com ele ainda na dúvida, ele com essa roupa aqui. Né? E a capa da outra edição. Né? Essa edição aqui é a número 4, se eu não tenho. Não, Starman 3, essa aqui, ó. É a Starman 3. Deixa eu pegar o resumo dela aqui. Starman 3. Deixa eu pegar aqui, eu estou adiantando aqui, senão a gente pega aqui muito pra frente. Ele vai partir para o confronto final, né? Luta mortal, Jack mata um dos filhos, o filho não leva, que vai ser esta edição aqui que eu falei. Aí vai ter esse confronto e nós vamos ter também um flashback interessante nessa história com o irmão, né? O David. Aqui, ó. Olha, ouvi o Master que descolei, Dave. Troquei por uns gibis. E daí, isso é coisa de criança. Até parece que você liga. Mas a Nova York nos anos 40, olha, tem uma foto da Sociedade da Justiça no desfile da Messi. Papai como Starman 3D. Onde? Deixa eu ver. Uau, olha só. Um dia eu vou ser que nem o papai. David, meu pobre irmão. Desde aquela época que ele não sei igual. Não, eu tô lembrando errado. Vendo? Aí essa história ela é interessante porque ela faz uma mescla, né? Faz uma mescla do Starman, né? Do Jack com o irmão David no passado. Faz uns flashbacks, né? Bem interessantes. Mas a revista do Starman ela tem muito dessa questão de flashback, né? Inclusive vai ter aqui, ó, Voo Noturno, Pecado do Pai, parte 4. Aqui, ó. E agora estou pensando no papai, me lembrando. Olha ele voando aqui com o bastão aqui, ó. Bastão noturno. Aqui, ó. Voo Noturno aqui, o bastão, ó. Vendo? E aí ele vai partir para o confronto. E aí vai ter a lembrança, e nesse confronto ele vai ter a lembrança, ele vai estar na luta lá, nessa luta derradeira, e lembrando o tempo todo do irmão, da rivalidade, né, que havia. Vendo? O tempo todo ele enfrentando os caras, e o tempo todo um aqui e outra lá. Vendo? E aí, ó, ele vai estar aqui, ó, ele enfrentando os caras aí. No confronto final, ó. Aqui. O que nós temos aqui? Só estou dizendo que a gente fez tudo o que pôde. E eu estou dizendo que o papai teria vergonha de nós. Isso aqui, né? Qual é a bronca, mana? E o que te dá o direito de expressar essa opinião? Você é a mais nova aqui. Calem a boca. Mais jovem, mais velha, dane-se. A gente devia proteger Ted Knight, a famosa família O'Dar, cheia de policiais, e no fim ele acabou sendo levado. Jack Knight é quem está fazendo tudo que pode. A gente não fez quase nada. Isso aqui é os O'Dar, né?
os irmãos Odari discutindo. Aqui, ó, a cena legal aqui, ele tá lutando e o irmão, ele lembrando do irmão rasgando a revistinha, né? Olha lá. Rasgando a revistinha. Tá vendo? Aí ele vai falar aqui, né? Dane-se o quanto vale, o quanto você gosta. Mexa com minhas coisas, novamente, toda a sua coleção de historinhas já era. Tá vendo? Ele vai fazendo essa lembrança e aí o confronto ainda quebrando pau. Essa história toda, ele lutando e o flashback lá, ó. Olha lá, vendo? O irmão colocando areia na boca dele, ó. Pede água, vendo? Rivalidade de irmão. E, assim, isso que vai dar força a ele, justamente, olha lá, mais flashback aqui, ó. Aqui, ó, bem aqui, ó. Vai dar força para ele para lutar mais e mais e mais com os caras, né? Ele vai lutar com os caras, lembrando sempre da questão do irmão. Eles vão envelhecendo, vão ficando mais jovens. Ei, Jack, olha só que escolher 2 ingressos do Tower of Power. Pra quê? Você nem gosta? Eu não, mas você gosta. É seu aniversário, mano. Esqueceu? Divirta-se. Se relar no meu irmão de novo, faço mais do que te bater, entendeu? Dave, não acredito, você quebrou minha xícara do Roy Rogers. Desculpa, precisei pro café, quebrou na hora de lavar. Era dos anos 50. É pra colecionar, não pra beber. Sem essa, cara, uma xícara é pra beber e ponto final. Aqui, ó. Aqui. Ali discutindo. Eu faço a minha culpa. Eu tava lendo, mas eu não tava ele vencendo aqui. Mas amava meu irmão, olha ele dizendo aqui no final. Primeiro, não morri. E segundo, eu podia até não ir com a sua cara. Com a cara dele, né? Mas eu amava o meu irmão. Aqui. Vendo? Questões de família, né? Rivalidades entre irmãos. Para quem tem irmão, sabe como é que é isso, né? Quem não tem... né? E aí, ó, o pessoal aqui discutindo aqui com o Ted Knight da década de 40. Vendo? Discutindo possibilidades aqui. História passou, não vai ver clemência. Você é o Starman agora? É o cara certo? Ah, não, eu. Espere e veja o que eu vou me tornar. Você não gaguejava? Aí o Ted Knight aqui, né, com o pai, né? Se ele estivesse, o Neville, né? Pode avisar meu filho, quando ele voltar, se ele estivesse orgulhoso, furioso, desafiador, eu sentiria alguma torpe satisfação em ver como foi frustrado de novo. Mas não houve vitória esta noite em nada disso. Vamos nos contentar apenas em estar contentes. Hein, Jack? Será? Eu me sinto morto-vivo. Que nada, vamos cuidar desses ferimentos. E desde quando você tem tatuagem? Papai. E aí vamos ter aqui o pai se reconciliando com o filho. E vamos ter também um flashback não, uma ideia das 2 últimas histórias desse volume, né? Número 7 e número 8, que é Uma Noite no Circo aqui, ó. Vendo? Que vai ter este personagem aqui, esse alienígena, que vai aparecer lá na história, e eu acredito que ele vai aparecer em mais histórias no futuro. Vendo? Aqui, ó, e vai aparecer aqui o Will Payton preso, né? O Will Payton foi o Starman da década de 80, que saiu aqui nas edições da DC 2000, de 1990, né? Bem no comecinho, bem em janeiro de 1990, esse Starman apareceu na DC dos anos 80, final dos anos 80, apareceu aqui no Brasil, que foi o Starman anterior a esse aqui do James Robinson. Aqui, ó. É o Will Payton. E temos a capa aqui de mais uma edição. Essa aqui é a edição 4. Vendo? Que o nome dela é Um Dia em Opal. Olha o Opal City aqui, que bonito. Ó. Olha que desenho bacana. Ó. Olha que desenho bacana. Cidade do Opal City. A DC Comics ela é useira e vezeira em ter cidades, né? Metrópolis. Vai ter a Gotham City, tem a cidade do Barry Allen, do Flash, que eu não estou lembrando aqui agora, tem o Opal City do Starman, entendeu? Nós temos esse é bem específico, né? Bem específico. Então nós temos mais uma edição, a edição número 4, né? A edição número 4. Para publicar pela primeira vez Starman 4, uma camisa havaiana mística, um encontro muito esperado com sombra, uma barganha fácil, desaparecimento nos becos da cidade, é apenas mais um dia na vida de Jack Knight em Opal City. Aqui, ó. Nós vamos ter
Essa história que é a número 4. Estamos na metade, né, das revistas que eu dessa edição encadernada aqui. Aqui, ó. Vendo? Vai dar uma descansada, quem sabe, né? Dar uma descansada. Olha lá, vamos lá. E aí, isso aqui o sombra, tem aqui, parece, às vezes, aqui parece, olha os desenhos disso aqui, gente, olha que beleza. Ó, muito bom, hein? Muito bom mesmo. Esse Tom Harris. E ele vai sair pro confronto. Olha quem aparece aqui. Olha só aqui, ó. O Sombra. Vendo? O Sombra vai aparecer. Ah, não chega perto. Você cai fora. Fique longe de mim. Vendo? O quê? Vendo lá. E se eu tivesse começado a soltar raios do meu bastão cósmico, podia ter te matado. Mas não começou porque... Por quê? Você sabia, intimamente sabia que não era uma verdadeira ameaça. Tenho certeza, o herói que é em seu peito. Assim como soube que deveria se voltar para trás quando entrei. Não dei sinal algum, mas mesmo assim você soube. Você costuma sonhar que é outra pessoa, um nativo americano, ou pelo menos algum versado em cultura indígena? Né? O que? Não, olha, detesto ser rude, mas isso é muito bergmaniano para mim. Bizarras demais, trechos de frases inconclusas, olhares estranhos, pausas prenhes de significado. Essa parada pode até funcionar bem num comercial da Calvin Klein, mas comigo não. Na verdade, estou pensando em algo feliniano. Nossa, cara, que papo mais constrangedor essa história de misturar neologismos com iano. Acha isso divertido? E rio pra não chorar, ou algo assim. Não, eu não sonho com vidas passadas. Aí ele vai deixar, esse Sombra vai deixar um negócio pra ele, né? Aqui, ó. Vai deixar um negócio pra ele lá. Vendo? Esse Sombra, que futuramente ele deve ter aí muita... Vendo? Eu não entendo seu caráter. Aí deixa um livro pra ele, ó. Smell, Adre Doris Knight, dedicado a 1959. É o diário dele, ó. Vai deixar o diário para o Jack. Vendo? E vai embora. Deixar o diário para o Jack ler. Vai lá ler esse diário. Aí você vai saber qual é a minha, né? Tudo bem, vou ler, fico feliz. Essa primeira anotação é do século XIX. Estou pelo mundo faz tempo. Assim como espero que você também esteja. O campeão de Opal City Starman. Lembre-se, Jack, você é a única pessoa à altura do desafio da cidade. Também sou a única pessoa nessa cidade que prefere o Two Jakes ao bairro chinês. E ao que me consta, isso já é muita responsabilidade. Veremos, você verá. Vendo aí ele aqui comprando os materiais para a loja dele, para refazer a loja, né, que foi destruída. Vendo? Tá lá barganhando. Olha aqui. Comprando esses negócios. É. Olha aqui esse sujeito esquisito aqui, ó. Olha aí. Boa arte, hein, gente? Isso aqui, hein? O cara, esse James Robinson achou um bom desenhista. Esse Harris, né? Muito bom. Com esse arte finalista, esse Von Graubadger. Muito bom mesmo. É. Olha os desenhos, olha o nível disso aqui. Olha o nível desse negócio. Bom, hein? Olha o nível desse negócio, gente. Impressionante, impressionante. E aqui termina essa história. Epílogo, 21 horas, horário da Suíça, quando o Sands entrega a camisa havaiana a Becker. O milionário chora, se desmancha em lágrimas pela sala. Oh. A alegria que demonstra Sands sente-se meio constrangido com a cena. Ele aceita seu pagamento e se manda. Becker é deixado a sós, ele e a camisa. São 21 horas e 51 essa altura e às 21h54 Albert Becker desaparece sem deixar sinal, vestígio algum, some para sempre. Vendo? Aí nós vamos ter Starman 5, que é exatamente essa história aqui, ó, que nós vamos ter. Publicada em primeira vez Starman 5. Desculpa. A primeira conversa entre Jack Knight e seu falecido irmão David. Essa história vai ser praticamente toda passada no cemitério. Toda falando com David de 1995. Essa aqui, ó. Muito boa.
As histórias todas são boas. Assim, a primeira, aí ele encontra com o irmão, ó, como se fosse um sonho, tá vendo? A primeira história que eu acho que é aquela história de apresentação que é a mais fraquinha. Mas no geral isso aqui vai ficando cada vez melhor, né? Olha, falando com o David no 95, olha aqui, ó. Olha o irmão aqui, vestidinho com a roupa de super-herói. Vendo? Muito bom mesmo isso aqui. Indico, compre, tá? Eu tô só passando rapidinho. Eu tô passando o vídeo rápido, as páginas rápido para você, né? Você só ter o gostinho da revista e você comprar, tá? Tem aí na Amazon para você comprar, compre, beleza? Ó, vou te mostrar aí. Né? Eles disputam para variar, eles estão brigando. O irmão metendo a pancada nele, ó. Metendo a pancada nele. Muito bom. Eles discutem sobre o passado, eles discutem sobre, né? Quer brincar de vocês também? Fica à vontade, porque eu nunca. Porradão mesmo. Aí o cadáver do irmão, ele vê que tá brigando com o cadáver. Os irmãos, né, volta. Olha lá. E eles vão ter, pelo que eu já vi, eles vão ter vários desses encontros ao longo dessas 80 edições. Olha que desenho. É tudo culpa sua, olha só que zona, toda essa gente espalhada para todo lado. Minha culpa, desde quando? Você começou, me atacou, eu só me defendi. Você disparou raios. Não, você disparou primeiro, foi você, e você revidou. É uma mescla de preto e branco com colorido. Preto e branco com colorido. Dá um contraste bem interessante, né? Nossa. Um preto e branco com colorido. Olha aqui, mais aqui, o preto e branco aqui todo, ó. Muito bem, esse arte é claro e escuro, né, da história. O Jack Knight é preto e branco, né? E o irmão colorido com essa roupa. E eles discutindo sobre o fato do Jack Knight ter transformado, ter pegado a roupa de super-herói, a ideia de ser super-herói, sucessão, né? Sinto muito que esteja morto, Dave. A gente pode não ter convivido muito bem, mas nunca que estiver morto. Né? E eles discutindo entre os túmulos. Aqui. Discutindo entre os túmulos. Olha lá. Mas ele também me disse o motivo disso. Você se lembrava demais, lembrava demais a mamãe pro coitado. Se parece com ela, sua mente tem que ver com a estética. Tem a ver com a estética. Gostaria muito de ter visto como isso era maneiro, ainda quando estava vivo. Vendo? Preto e branco, escuro. Né? Cinza, né? Deixa eu ver aqui. Ah lá, ele vai embora, vendo? Em algum dia do ano que vem, quando a gente vai se encontrar de novo, vendo? Olha lá. Quando a gente vai se encontrar novamente. Muito bom. E continua aqui preto e branco, né? Olha só. Para aqui, meu amigo, e debruça teus olhos, assim como eu és agora. Eu fui outrora, assim como sou hoje. Tu também serás. Prepara-te para a morte e segue-me. Aqui, ó. No túmulo aqui, ó. Inscrição no túmulo. Deixa eu pegar aqui para ficar bem interessante aqui, ó. Inscrição no túmulo. Vendo? Muito legal. E vamos ter aqui, para mim, a melhor história da edição, do Starman 6, né? Vai ser esta, com essa capa aqui, ó. Capa americana, beleza? A edição 6, para mim, é a melhor história, que vai ser o encontro. Nós vamos ter o inusitado, né, aqui, né? Aí eu vou começar a reparar, né, aí eu comecei a reparar que tem muita coisa aqui além dessa ideia de quadrinho de super-herói. É a história Bastidores de Outros Tempos, 1882, arco Um Conto de Outrora, parte 1. Vamos ter o Starman 6, que é o Jack Knight. Vamos ter a presença ilustre do Oscar Wilde, junto com Sombra, o Shade, né? Publicado pela primeira vez em Starman 6, Um Conto de Outrora, lido por Jack no diário do mercenário aristocrata Sr. Black.
narra o encontro deste último com Oscar Wilde quando o conhecido dramaturgo visitou Opal City. A visita é interrompida quando um jovem solicita os serviços sombrios de Black para que este livre a irmã da influência da trupe da Pimenta, um grupo de artistas circenses suspeitos. Para mim, a melhor história deste início, desse início aqui, né? Que é esse aqui, ó. Vamos ter exatamente este princípio aqui. Quer dizer, gostei bastante do negócio. Aí eu olhei e falei, cara, aqui tem ouro nesse negócio, viu? Olha lá, ó. Esta noite propicia para se usar cobertores. A cidade já está com o seu grande branco revestindo tudo. Pintei um quadro certo, Opal City, numa noite de neve, nada mais. Celestial em meu coração, em que visão da minha cidade numa noite de neve. Aí, ó. Bastidores de um outro tempo, de outros tempos, um conto de outrora. Vamos ter aqui, né, os dois aí, junto com o Oscar Wilde aqui, ó. Né? O Black aqui, ó. Porque isso aqui é uma leitura que o Jack está fazendo, tá? Dos diários que foram deixados na mão dele. Né? E aí ele vai se encontrar. E aí vamos ter aqui referências várias ao Oscar Wilde. Para quem gosta de Oscar Wilde, referências várias. Entendeu? Ao Oscar Wilde, a literatura dele, aos contos. Ele estava escrevendo o Retrato de Dorian Gray. É bem interessante isso aqui, bem interessante mesmo. Essa história que saiu na número 6. Se você gosta de Sandman, por isso que eu falo, cara, as pessoas no Brasil, Sandman fez muito sucesso, né? Mas parece que esqueceram de outros quadrinhos, né? É bem interessante aqui, ó. E aí ele vai adentrar lá a trupe do circo, vendo? Essa trupe do circo. E eu acho que isso aqui tem a ver com as histórias que vão vir na 7 e na 8, tá? Eu acho que vai vir. Eu acho que sim. Entendeu? Aí ele vai lá, o Lune, né? Esse tal desse Lune, que esse senhor Black aqui, o menino pediu, né, para ele lá tirar a irmã das mãos desse senhor Lune, né? E aí ele vai lá fazer esse serviço. Lembra que esse Shade, esse Sombra, o Black, ele é bem perigoso, né? Então ele vai enfrentar esse homem, né, que mexe com hipnotismo, mesmerismo, né? Mesmerismo, ele mesmerizou a irmã do cara, do menino, e ela tá lá sendo ser viciada por esse Lune. E esse Black vai lá e vai, olha que arte, cara. Olha isso aqui. Olha que maravilha isso aqui, gente. Olha que maravilha isso aqui que sai né? Sai do... Vendo? Muito bom. Negócio realmente... Nível anos 80, tá? Nível anos 80 aqui. Ele vai enfrentar todos. Vendo? Eu tenho a sensação de que isso aqui tem a ver com o circo que nós vamos ver nas duas últimas histórias. Que é aqui, ó. Na 7 e na 8. Vendo? Mas eu posso estar enganado. Posso estar enganado. Só arte tipo Kelly Jones aqui, viu? Ah, lá, eles vão enfrentar, ó. Olha lá, o tal do Lune. Aqui. O Lune. Deixa eu pegar aqui essa aqui, né? Eles vão se enfrentar aqui. Né? E aí vai aparecer na outra página, vai aparecer exatamente de onde é que veio aqui, ó, de a quem ele serve, né? Em retrospecto, hoje sinto que talvez ter matado toda a trupe foi um tanto exagerada. Por outro lado, talvez não. Olha só quem aparece aqui, quem tá aqui por trás aqui, ó. Olha aqui. O próprio demônio, ó. Vindo buscar as almas. Aí eles vão ter um final de história aqui com o Oscar Wilde. Uma rosa não me parece uma recompensa à altura de seus esforços. Uma rosa específica, numa roseira específica, numa roseira particular, em uma porção de terra pertencente a Wayneville. Ele é dono de uma parte considerável de Opal e das áreas adjacentes, por isso não se opôs. Ao que parece, o jovem cavaleiro peca por falta de visão sobre tais assuntos. E o preço monetário foi razoável também, 10%. Do que? De tudo. Vejo minha proposta como uma pichincha. Os dois ficam com muito mais do que se Lune tivesse se apossado da metade da menina.
Então o almoço é por sua conta esta tarde, o jantar também. E seja lá que entretenimento a noite nos oferecer. Insisto que você parta daqui com agradáveis recordações de Opal City. A propósito, vai para onde na sequência? Aí o Oscar Wilde, né? Chicago, tem muita carne por lá, me disseram. Receio que serei uma ovelha a caminho do matadouro. Ora, esse é amanhã. Hoje você tem um cardápio à sua frente, sob apenas uma condição. Qual seria? Aquela história que ia me contar, a do outro sujeito que prolongou sua vida, você não terminou de contá-la. Não mesmo? Ora, isso é algo facilmente remediável. Foi quando estive na universidade que eu conheci. Aí, há uma página arrancada do Diário do Sombra, uma passagem de finalização, e eu lhe indago por quê. Talvez eu prefira nunca saber. Aqui, ó. Muito boa. E aí temos a edição 7, né? A capa da edição 7 aqui, que é Uma Noite no Circo, parte 1, né? Que vamos ter duas histórias passadas no circo, né? Parte 1, que é para publicar a primeira vez número 7 do Starman. Um circo de aberrações nos arredores de Opal City atrai a atenção do novo Starman, encantado com os mistérios existentes ali e as possibilidades de negócios promissoras. Ele está indo atrás de. Ó, tá vendo aqui? Ó? Ele está andando pelos interiores, comprando um monte de coisa antiga, que ele adora isso. Ó. Ele adora quinquilharia antiga, toca disco, um monte de coisa. Né? Ele encontra pessoas esquisitíssimas. Ele faz até alusão ao gótico americano, que o quadro, né? O gótico americano, é aquele pessoal do interior dos Estados Unidos esquisitíssimo. Gente estranha pra caramba. Vendo? Aí ele dá com o circo, né? Ele dá com o circo, topa com o circo, vai lá para fazer negócio, né? Com o dono do circo, coisas antigas, roupas, cartazes, essas coisas. E lá ele vai encontrar um monte de figuras estranhíssimas. Os anões, né? Umas mulheres com braço, parece braço de polvo, umas coisas bem estranhas no circo. E aí ele vai entrar em contato, olha lá, um homem-peixe. Aí ele vai entrar em contato com o dono do circo e vai descobrir, aí e descobre um ser, aquele ser alienígena, lembra que eu falei antes? Aquele alienígena que está preso lá nas correntes, está acorrentado. E ele sente que tem alguma coisa ali muito estranha. Muito estranho. Esse alienígena fala uma linguagem lá que ele não entende. Tá vendo? Aí ele vai entrar em contato com seres lá do circo. Acha esquisitaço. Esquisitaço tudo isso. Tá vendo? Aí ele vai encontrar com esse dono desse circo. Aí eles vão conversar, tal. Aí tem o sujeito aqui, o esmagador, né? Olha só. As aberrações do circo. Os freaks, né? Os freaks do circo. Olha o esmagador aí. Aí nós vamos saber o que foi que rolou, né? Ele está ali, ó. Olha lá. Eles continuam conversando. Trocando ideia. Essa história, só para dizer, não é melhor do que a anterior, não, tá? A anterior continua melhor. Olha aqui, ó. Ele tendo alucinações com o pessoal do circo. Esses desenhos magníficos. Tá vendo? Esses desenhos magníficos. Olha lá, e aí ele é colocado para fora do circo. Aí ele vai enfrentar o esmagador. Tá vendo? Cai de cabeça no chão. Caramba. Meu Deus, esmagar. E aí ele foge, né? Ele foge, ele sai correndo, né? O herói, muito heróico demais, né? Ele simplesmente apanha e sai correndo. Né? Apanha e sai a toda, né? Embora. Fugindo pro automóvel e indo embora. E isso fica difícil para ele, né? Pena. Eu tenho que alcançar meu furgão, voltar para o pau. Filhos da mãe, tenho que voltar. Ele apanhou lá. Só que agora ele vai botar a roupa dele, vai botar o uniforme entre aspas dele, ele vai pegar o bastão e vai lá novamente pro circo. Agora ele vai enfrentar Uma Noite no Circo. Ela vai desejar que isso nunca tenha acontecido. Aqui, ó. Não, agora eu vou voltar lá no meu jeito. A capa da edição 8. A capa da edição 8 aqui, ó.
Vendo? Uma Noite no Circo, parte 2. A ira me fez dizer que o que disse antes. Vai desejar nunca ter me conhecido. Até parece. Vou atacar o circo com toda a pompa e circunstância. Sei, sei. Por um instante pensei como um herói dos durões, muito másculo e fantasiado. Então eu em seguida olhei no espelho e lembrei que eu não era e que não faço a menor ideia do que está acontecendo no circo, com suas aberrações e com Bliss, o proprietário, que é o dono do circo, né? Mesmo agora, quando caminho sorrateiramente entre lonas, sombras e feno. Ai, ai. E aí ele vai voltar ao circo e vai topar com aquelas aberrações novamente. Aí as aberrações vão explicar para ele que elas estão sendo mantidas escravas. Elas são escravas pelo tal do Bliss. Aqui, ó. Essa, tá vendo? Ó? Vai falar para ele. Vai falar para ele, vai dar uma ideia para ele que realmente não é nada disso, que ele não foi atacado, ele foi influenciado pelo tal do Bliss, ó, o anão aqui, ó. O anão, gente boa, todas as pessoas aqui são gente boa, os fakes aqui, vendo? E os caras colocam ele pra. Ele é um judeu, é colocado para aparecer como Hitler. O cara tá o verdadeiro, esse tal de Bliss, né? Vendo? Tá escravizando eles, escravizando inclusive o tal do alienígena lá. E aí ele vai descer o cacete, ó, contando a história do passado, vendo? Olha só, outras situações aqui, ó. Vendo? Aí vai contar como é que é o negócio aqui, ó. Aí ele vai enfrentar, aí ele Bliss, Jack Knight, claro, agora eu sei quem você é, Starman, vendo? Vendo? Ele tem a capacidade de influenciar, ele vira uma espécie de demônio, né? Uma espécie de demônio. Olha lá, ele se enfrentando, ó. Aqui, ó. Vendo? Só que, para variar, ele vai ser ajudado, né? Ele sozinho não daria. Vendo? Não daria. Olha lá. Sozinho não dá para enfrentar esse demônio. E aí nós temos o alienígena, né? Vendo? Nós temos o alienígena, que vai... aí ele vai... Os dois, né, vão se enfrentar. Ó, que o esmagador aqui, ó. Vendo? E aí, ó, o alienígena aqui, ó. Tá liberto. Me lembra aquela história da Torre do Elefante, né? Olha lá, ó. Aí o alienígena. Alguém cuja visão nebulosa e onírica foram as marcas de sua vida por tanto tempo demais. Começa então a despertar um pouco o suficiente. E aí ele se solta e vai enfrentar o Bliss junto com o Starman. Vendo? Enfrentar. Aí os dois contra um, né? Porque sozinho não daria. Aí eles usam as energias, tá? E aí vai acontecer o combate e aí o Bliss vai desaparecer. O Bliss vai morrer. O Bliss morre. Meninos, por que me abandonaste? E aí o pessoal do circo comemorando. Tá? Feliz da vida. Olha lá. Comemorando a vitória. Aí, ó. Estamos livres! Tenho que ser muito rígido quanto a isso. Vou exigir acessórios do circo e pôsteres em troca da liberdade deles. Se simplesmente me mandar a cavalo, tendo cumprido minha boa ação como herói do faroeste. Então, onde isso vai me levar? Posso me tornar, se não tomar cuidado, posso me tornar tudo o que papai queria que eu fosse. Ser herói pelo prazer de ser herói. Não posso deixar isso acontecer. Tenho que ser muito rígido quanto... Mas, cara, essa sensação de ter feito a coisa certa e sobrevivido é com toda certeza muito boa. Vendo? E finalizando aqui, ó. Livres. Legal, né? E assim termina este volume 1, né? Com essas 8, 9 histórias, posso dizer, né? 8, 9 histórias nesse compilado, né? Que eles fizeram aqui. Como eu falei, nós temos vários personagens aí, temos personagens principais. Podemos dizer, né, que a inovação da série de 94, ela desconstrói o arquétipo clássico do super-herói. Jack é falho, sarcástico e resistente ao heroísmo tradicional.
introduz um universo profundamente histórico, respeitando todas as encarnações anteriores do herói, desenvolve arcos existenciais urbanos e espirituais, influências de Sandman, Watchmen e do realismo mágico, visual único, né? Visuais únicos e identidade gráfica marcante de Tony Harris, o desenhista aqui dessa edição. As edições de 0 a 8 de Starman estabelecem um novo paradigma para heróis legados na DC. James Robinson cria um herói moderno, complexo e afetivo que respeita o passado, mas constrói um novo caminho, com personagens ricos, narrativa emocional e estilo gráfico inovador. Starman foi um marco para a Vertigo DC dos anos 90, um negócio realmente muito bom. Eu dei uma passada aqui, né? Dei uma passada nessa edição. Eu vou deixar a capinha, vou deixar a capa do volume 2 aqui do lado, beleza? Vou deixar a capa do volume 2 aqui do lado. Se futuramente eu topar ou comprar, etc., a edição número 2, eu trago aqui para o canal e faço uma resenha aqui, rapidinha aqui de preferência. Beleza? 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 Então esse foi o Starman 1, história do James Robinson, com desenhos do Tom Harris e do Wade Von Grell Badger, que é o Starman. Este material sensacional que eu tenho em mão. Então curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, passe esse vídeo adiante para que outras pessoas tenham acesso ao canal Paulo Dharma e saibam que tem material de quadrinho aqui sensacional, como material bom aqui, como Patrulha do Destino, que eu já fiz resenha, com Preacher também, que eu já fiz resenha, e tantos outros aí que sempre tem aqui, mês a mês aqui, beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, compre pela Amazon, vou deixar o link aí se você quiser comprar essa edição pela Amazon. Tem aí, compre aí pela Amazon, compre outras coisas se quiser também. Curta o vídeo, se inscreva no canal, também quiser doar também, 988-290-76791 é o Pix do canal Paulo Dharma. Tranquilo? Beleza? Eu volto semana que vem, se Deus quiser. Valeu, gente. Brigadão, hein? Starman, volume 1. Brigadão. Tchau, tchau.